A coluna da Natália Portinari no UOL publicou ontem uma revelação sobre o que falou Vorcaro na sua mais recente delação a respeito do Moraes, da esposa do Moraes e do contrato de 129 milhões de reais. Tem, segundo ela, um capítulo inteiro nessa delação mais recente sobre o Moraes. O que ele disse? O que ele deixou de dizer? Olha, fica comigo que você vai saber e vai ficar embasbacado com o fato do Vorcaro, vou te adiantar, proteger o ministro. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista, comentarista jurídico. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o like nesse vídeo. Olha, a gente sabe que a primeira proposta de delação, não essa última, a primeira proposta de delação do Vorcaro, ele dizia que o Moraes e a esposa não cometeram crime nenhum, que o pagamento era para negócios lícitos. E aí veio a esposa do Moraes explicar os negócios jurídicos, não consegue, veio o Vorcaro, também não consegue, ninguém explicou nada. Depois aparece um outro contrato de 50 milhões que seria para compensar os 80 milhões que tinham sido pagos, e aí faltava então mais 50 para completar os 130, aparece esse contrato de 50 milhões que não foi sequer assinado. O prazo total era de 3 anos, se você dividir por mês, a gente falava aqui em 3,6 milhões por mês pagos à esposa do Moraes. Ele dizia, inclusive, que o contrato não podia ser atrasado, que o pagamento tinha que ser em dia para a mulher do Moraes. Para a mulher do Moraes e para o Ciro Nogueira, as duas pessoas para quem ele não atrasava jamais. E agora, nessa última delação, o que vem, e é revelado aqui pela coluna, é um anexo negativo. O que é o anexo negativo? Bom, o anexo, e um capítulo inteiro sobre isso. O anexo negativo, meus caros, é um capítulo que é feito para dizer onde não houve irregularidades. Então o delator, ele tem as irregularidades que ele relata, e aí ele tem um anexo negativo, que é quando ele diz que não houve irregularidades a respeito daquele fato ou daquela pessoa. O Moraes está no anexo negativo. Então, colocou o Vorcaro, o Moraes, a sua esposa, o contrato de 129 milhões, numa parte, num capítulo inteiro da sua delação que diz que não houve irregularidade nenhuma. Ou seja, ele usa a sua delação, ao invés de explicar o que aconteceu com o contrato, ao invés de explicar a sua relação com a esposa do Moraes e com o próprio Moraes, ele simplesmente usa a sua delação em vez de para denunciar ou até mesmo para esclarecer, porque não está claro quais eram os serviços, afinal, prestados pela mulher do Moraes, nem a mulher do Moraes conseguiu explicar. No lugar de esclarecer ou de contar a irregularidade, ele usa esse espaço para defender a mulher do Moraes, para defender o ministro, para defender o contrato. Não esclarece simplesmente nada e deixa assim mesmo. Um capítulo inteiro de enrolação sobre a relação dele com o Moraes, com a esposa do Moraes e com o tal contrato de 129 e depois o de 50 milhões de reais. Também não explica absolutamente nada nesse anexo negativo sobre as mensagens trocadas com Moraes. A mensagem era do Vorcaro para o Moraes, aspas, fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Essa era a mensagem. Não disse, não esclareceu, não trouxe transparência sobre o que era para ter salvado, sobre quem que ia bloquear ou o quê. Muito provavelmente estava se referindo à sua prisão, porque essa mensagem foi trocada com Moraes no dia da prisão dele e nada disso também está nesse anexo negativo. Ou seja, a delação do Vorcaro é mesmo uma piada. A Polícia Federal demorou demais para sair fora disso. Imagina só você fazer um capítulo inteiro só de besteira, só de omissões, só de tentar defender o ministro Moraes. A Polícia Federal saiu fora, a PGR está para sair fora também dessa delação, e eu repito aqui, saiam fora do Vorcaro. Vorcaro é fria, Vorcaro está tentando, e eu já disse isso num vídeo aqui ontem, enrolar todo mundo para no ano que vem, quando o Moraes assumir a presidência do STF em 27, ele conseguir, talvez, desbloquear. Aí talvez ele consiga desbloquear o Vorcaro. Meus caros, deixe seu comentário e fiquem atentos, porque aqui a gente traz a notícia e o que está por trás da notícia.